Chegou a hora de falarmos do dito cujo. Chegou a hora de nós falarmos aí do pronome relativo cujo, tá? Então presta atenção. Fica nesse vídeo que eu vou te dar dicas essenciais para você não errar mais aí quando você vai colocar cujo, cujas. Será que a gente coloca artigo depois? Como é que a gente utiliza a preposição quando a gente vai utilizar o cujo e variações? Fica aqui nesse vídeo que eu vou te ensinar. Mais um vídeo aqui do canal, sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado aí pela sua companhia. E no vídeo de hoje vamos falar de mais um pronome relativo, tá? Você já conhece, já viu aqui no canal o pronome relativo que? Eu até fiz um vídeo, uma aula, tá? Bem explicadinha com exercício, porque aqui português é na prática, tá? Em que eu te mostro aí a diferença do que pronome relativo e do que conjunção integrante, vai estar na descrição para você. Cai sempre em concurso, tá? Hoje eu vou te explicar como você vai utilizar o cujo e suas variações, tá? Então você tem que ficar até o final para você pegar todas as dicas, fechado? Então aquela nossa frase maravilhosa aqui do canal, sem mais delongas, bora lá pro quadro. Frase de número 1, bora começar com o pé na porta, vai dizer o seguinte: a investigação do caso cuja opinião popular era duvidosa foi encerrada, tá? Primeira coisa que a gente faz, e você aí do outro lado vai fazendo junto comigo, é o seguinte, ó. Sublinhei aqui, ó, grifei, enfim, não é sublinhar, mas grifei aqui o cuja para você. O correto seria cuja, como tá aqui, ou o correto seria a investigação do caso cujo opinião popular era duvidosa foi encerrada. Qual é o correto aqui nesse caso, tá? Então bora lá. O cuja combina com o seu anterior, com o seu vizinho? Bom, é o seguinte, gente, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o cujo, ou cujo e suas variações, tá? Pronome relativo. Pronome relativo sempre faz referência ali a um termo anterior. Então, quando você olha essa frase aqui, né? A investigação do caso cuja, você talvez ache que isso aqui esteja o quê? Errado. Já que cujo faz referência a um termo anterior, caso aqui é uma palavra, obviamente, masculina. Só que quando a gente está trabalhando cujo e suas variações, aqui o que a gente pode dizer é o seguinte: vai fazer referência sim a um termo anterior, tá? Como eu coloquei aqui, mas vai combinar com o termo que vier na frente. Olha que interessante, ele faz referência a um termo anterior, mas combina com aquele termo que vem depois. E uma outra característica que eu posso trazer com relação ao pronome cujo e suas variações é que sempre aí o cujo e suas variações vai trazer uma ideia de posse, tá? Então, possuído e possuidor, tá? Uma ideia de posse. Então, já que eu dei aí essas duas características aí com relação ao cujo, olha que interessante. A investigação do caso cuja opinião. Por que a gente vai usar o cuja e essa forma aqui vai estar correta? Porque aqui eu vou estar concordando com a palavrinha, vou colocar de outra cor, tá? Com a palavrinha opinião. Então, se opinião aí é feminina, o correto vai ser cuja opinião. Então, você já notou duas características aí fundamentais com relação ao cujo e suas variações. Ele faz referência a um termo anterior, esse é o papel dos pronomes relativos, a gente sabe disso. Só que a característica dele é o seguinte, ele vai concordar com o termo que vier na frente. E uma outra característica que a gente acabou de ver é que tem uma ideia de posse. Fechado? Então bora aí para a frase de número 2. Frase de número 2, será que você acerta? Eu quero ver, hein? Aquele foi um caso cujas provas ninguém duvidava. A primeira coisa que a gente faz aqui, vou colocar de vermelho, que é para deixar bem destacado, é o cujas, tá? Professor, aqui vai estar correto, porque olha só, você falou que cujo vai concordar com o termo que vier na frente. Então olha que interessante, ó, ele fala cujas provas, ó, perfeito, tá? Então provas está no feminino plural, fechado, então cujas também vai estar no feminino plural. Até aí, perfeito a sua análise e a minha. Só que a gente tem que observar uma coisa, tá?
Sempre que a gente estiver estudando aí pronomes relativos, e isso também inclui o quê? A gente tem que observar que, dependendo do verbo que a gente encontrar na sentença ali no meu período, na minha oração, dependendo do verbo que eu encontrar, se esse verbo aí pedir preposição, a gente tem que usar a preposição antes do pronome. Pega essa dica aqui. Vamos analisar mais uma vez a frase. Aquele foi um caso cujas provas ninguém duvidava. Olha que interessante, isso cai sempre em concurso. Duvidava, tá? Vem comigo nessa palavrinha. Quem duvida, olha só, quem duvida, setinha para vocês, duvida de alguma coisa. O verbo duvidar, ele pede a preposição de. Se a gente sabe que esse verbo está pedindo uma preposição, essa preposição tem que ser utilizada aqui nessa frase. Em que lugar eu coloco essa preposição? Antes, é claro, do pronome relativo. Então, a frase, para estar 100% correta, deveria ser: aquele foi um caso de, olha só que interessante, de cujas provas ninguém duvidava. Agora sim, essa frase está perfeita, tá? Tá achando que usar cujo, cujas é tão simples assim? Com essas dicas aqui, muito bom. Aproveita, segue a gente aqui, segue o Prof. Gui Furtado e apoie sempre todo e qualquer professor que produza conteúdos na internet para vocês, e espalhe esse canal para aquelas pessoas que precisam de ajuda, que querem estudar, que almejam aí talvez o concurso público ou até melhorar as notas na escola. É importante que a gente espalhe sempre conhecimento para as pessoas. Quando você faz isso, eu aqui, prof, e outros professores aqui do YouTube, a gente fica muito feliz com a sua participação, tá? E outra coisa, graças a vocês aqui da comunidade Prof. Gui Furtado, eu consegui lançar o meu curso de português completo para vocês. Vou deixar aqui na descrição também um curso completo de português, tá? O meu curso, se você gosta do meu conteúdo. E também, é claro, com desconto, tá? Então, tudo anotado, jabá feito, tá? Bora então para a próxima questão. Questão aí de número 3 vai falar o seguinte: é uma pessoa cujo os hábitos conheço. Bom, mais uma vez a gente vai fazer o quê? Destacar o cujo. Peguei aqui, destaquei. E vou pensar o seguinte: olha que interessante essa frase. Aqui nós estamos encontrando uma outra coisinha que geralmente também cai em concurso, e lá no concurso vai perguntar: está certo ou está errado, tá? É uma pessoa cujo os hábitos conheço. Professor, você falou o seguinte, que o cujo vai concordar com o termo que vier aí na frente, tá? Ah, beleza, então concordou com hábitos, tá? Só que quem faz essa concordância é esse artigo aqui, os. Então a frase está correta. Errado, tá? O que a gente vê aí à torta e à direita com relação ao cujo é o uso do artigo depois do pronome cujo e suas variações, tá, gente? Nós não devemos utilizar aí artigo depois desse pronome, tá? E nem antes. O que vem antes geralmente são as preposições, tá? Então aqui, gente, para essa frase estar completamente correta, deveria ser o quê? É uma pessoa cujos, agora sim você já acertou, ó. Cujos, plural, porque concordou com hábitos, mas eu não vou utilizar o os. É uma pessoa cujos hábitos eu conheço. Será que precisa de preposição? Bom, quem conhece, conhece alguém ou alguma coisa. O verbo conhecer é um verbo aí que não pede preposição, então eu não teria o uso dessa preposição antes do pronome. Viu como ficou fácil? Já anotou essa questão? Sempre cai em concurso a relação aí desse artigo depois do cujo, tá? Não usa isso mais não. Bora então para a questão aí de número 4, agora você acerta. Agora você não erra mais, quer ver? Olha só. Este é o livro cuja a capa desenvolvi. A primeira coisa que a gente faz aqui, já que o português é na prática, passo a passo, com exercício, com explicação, essa é a minha metodologia, né? Vamos aqui, cuja, separei o cuja. Está concordando com a palavrinha capa. Isso aí eu já estou observando, tá? Só que mais uma vez aqui eu observo o uso deste artigo, que a gente sabe que não pode, tá, galera? É proibido. Então pensa comigo, será que seria
este é o livro cujas capa? Claro que não. Ó, cuja vai estar combinando com capa, tá? É a capa de quem? Lembra da questão de posse? É a capa de quem? É a capa do livro, tá? O cuja faz referência ao termo anterior, essa é a relação dos pronomes relativos, porém, tá? Ele vai concordar com o termo que vier depois. No caso aqui, a palavrinha capa, tá? Então aqui você acertou, porque essa aqui é assim, né? Já vi acontecer, então eu não erro mais. Bora então para a frase de número 5, o teste final aí para saber se você vai acertar o uso do cujo ou do cujo e suas variações, tá? Bora lá para a frase. Visitei a galeria cujas obras você fez referência. A gente faz o quê, ó? Primeiro circula o cuja, tá? E vê o seguinte, a palavrinha que vem depois, tá? E aí você lembra sempre da relação de posse. Obra de quem? Da galeria, né? Então, essa relação de posse, tá? Então, olha só, cujas está combinando aí com a palavrinha obras, já que está no feminino e no plural. Mas aqui, ó, vou até aumentar para você aqui, fazer esse distanciamento para você observar se dentro desse período aqui, dessa frase, existe algum verbo aí que precise de preposição. Bora lá ver isso? Visitei a galeria cujas obras você fez referência. Você já achou. Certeza que você já achou. Olha só. Vou colocar de verde, ó, referência. Quem faz referência, tá? Quem faz referência a. Então pede sim a preposição a aqui nesse caso, tá? Se ele pede a preposição a, nós temos que utilizar esta preposição, tá? Antes do pronome. Então, para essa frase aqui estar correta, a frase deveria ser: visitei a galeria a... Olha que interessante, né? Parece até esquisito, fica meio na sua cabeça aí para quando você não aprendeu isso aqui, tá? Fica esquisito, né? Ó, visitei a galeria a cujas obras você fez referência. Este é o jeito certo. Esta é a maneira de você utilizar a preposição. Ela tem que vir antes aí do pronome relativo, tá? O que a gente pode falar com relação ao cujo e suas variações? Você já anotou? Se não anotou, anota aí agora, tá? A primeira coisa é que o cujo e suas variações, como a gente viu, é um pronome relativo, tá? Ele, assim como os pronomes relativos, faz referência, o cujo ou cuja faz referência a um termo anterior, mas o seu OBSzinho é que ele vai concordar com o termo que vier depois, tá? Lembrando que é proibido usar cujo ou cujo a, tá? E uma outra observação também com relação ao cujo e suas variações é que tem uma ideia de posse, tá? Essa é a maior observação que a gente pode fazer com relação ao uso do cujo e suas variações. Uma outra coisa é ficar atenta ou atento aos verbos do período, por quê? Se o verbo pedir uma preposição, essa preposição virá antes aí do pronome relativo, seja do que, ou como neste vídeo aqui, do cujo ou cujas, enfim, suas variações. Tem coisa para falar, não tem dentro da língua portuguesa? Isso é maravilhoso, né? Bom, não se esqueça também de me seguir lá nas redes sociais, tem quiz todo dia, eu posto coisas aí que você talvez tenha curiosidade, tá? Como funciona essa questão aqui por detrás das câmeras, tá? Coloco o quiz lá pra você fazer, enfim, tem muita coisa. Se você quiser saber um pouco mais da minha vida também, tem lá. Só seguir também Prof. Gui Furtado, eu vou deixar aqui na descrição pra você seguir lá o nosso Instagram, fechado? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça de curtir o vídeo e indicar esse canal para mais pessoas, tá? Vamos fechar o vídeo aqui. 2 palminhas, um beijo e até a próxima.